Olá, eu sou o professor Borges e vou ajudar você na busca do conhecimento necessário para se tornar grandes profissionais quando o assunto for gestão corporativa. O objetivo econômico básico da administração financeira é o retorno sobre o capital investido em longo prazo. No plano estritamente financeiro, são identificados dois objetivos básicos: maximização da rentabilidade sobre o capital investido e liquidez adequada. O equilíbrio entre a liquidez adequada e a rentabilidade satisfatória constitui constante desafio enfrentado pela administração financeira. Podemos definir liquidez como a capacidade que possui um bem de servir como instrumento de troca, atributo característico do dinheiro. Costuma-se também definir liquidez como a capacidade que tem um bem de se transformar rapidamente em dinheiro. Liquidez significa capacidade potencial de cumprimento dos compromissos financeiros. Os índices de liquidez fornecem indicadores da capacidade da empresa de pagar suas dívidas, a partir da comparação entre os direitos e as obrigações. Se as empresas deixarem de liquidar seus compromissos financeiros nas datas convencionadas, elas sofrerão restrições de crédito e terão dificuldades na manutenção do ritmo normal de suas operações. A rentabilidade expressa a otimização da remuneração sobre o capital investido pelos acionistas, ou a maximização da riqueza dos proprietários. O sucesso sempre é julgado pelo valor da empresa. Indicadores de liquidez. Os indicadores de liquidez evidenciam a base da situação financeira da empresa, isto é, constitui uma apreciação sobre a capacidade dessa empresa saldar seus compromissos a partir da comparação entre as disponibilidades e os direitos realizáveis, com os compromissos financeiros assumidos em formas de dívidas, mostrando quão sólida é sua base. Uma empresa com bom indicador de liquidez tem condições potenciais de pagar suas dívidas, mas isso também não significa que, necessariamente, ela esteja fazendo isso. Liquidez se refere à capacidade de pagar obrigações em dias, nos devidos prazos, ou seja, expressa a possibilidade de pagar os compromissos aprazados. Liquidez imediata. Este quociente relaciona o disponível em determinado momento com o passivo corrente e a porcentagem das dívidas a curto prazo, em condições de serem liquidadas imediatamente. Esse quociente é normalmente baixo pelo pouco interesse das empresas em manter recursos monetários em caixa, ativo operacional de reduzida rentabilidade. Indicador de liquidez corrente. O indicador de liquidez corrente, ou comum, como também é chamado, tem por função medir a capacidade das empresas de cumprir com suas obrigações no curto prazo. Normalmente, na gestão financeira, é ele que serve de referência para a maioria dos pagamentos, representando a saúde do caixa. Indicador de liquidez seca. Esse indicador tem uma função bastante similar ao de liquidez corrente, com a diferença de que o estoque não é computado no cálculo do ativo circulante. Isto ocorre devido ao fato de o estoque representar um ativo que, às vezes, pode não estar atrelado diretamente ao patrimônio. Ou seja, a liquidez seca vai informar ao gestor o valor real da liquidez do ativo circulante, mesmo que nada no estoque seja vendido ou utilizado. Normalmente, o valor desse indicador fica bem próximo ao da liquidez corrente, porém, menor ou igual ao seu cálculo feito utilizando a fórmula conhecida da liquidez corrente. Indicador de liquidez imediata. Este indicador é considerado de natureza mais conservadora, pois representa todos os valores da empresa que estejam imediatamente à disposição dos gestores, como o caixa da empresa, conta corrente, investimentos de curto prazo, entre outros. Geralmente, a liquidez imediata da empresa está atrelada à sua capacidade de lidar com emergências financeiras. Indicador de liquidez geral. O indicador de liquidez geral é aquele que está atrelado às competências da empresa no médio e longo prazo. Deste modo, seu cálculo abrange também o ativo e o passivo da empresa, que superam a estimativa de tempo de 1 ano dentro do balanço. Em geral, seu uso não é bastante corriqueiro dentro das empresas, principalmente por se tratar de compromissos distantes. Dessa forma, é preciso analisar o indicador de liquidez geral, atrelando-o aos demais indicadores descritos acima. No próximo vídeo, daremos continuidade ao nosso tema, Administração Financeira e Orçamentária. Até lá!